Então eu tenho essa experiência de criar um método e reproduzir ele para outros lugares e ter resultado com esse método. Eu tenho essa experiência de gestão, de liderança. E é por conta dessa experiência que eu estou encarando esse desafio e por isso que eu faço essa promessa, né? Nós da saúde mental extrema, nós ajudamos terapeutas a faturar R$ 9.000 por mês trabalhando 3 horas por dia. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da saúde mental extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturarem R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. E vamos dar início aqui à nossa jornada do terapeuta 9K. Estamos terminando a semana, chegou a sexta-feira. José Claudiomiro já entrou por aqui, seja bem-vindo. A Maria Mello. Então a profissão de terapeuta tem aí os pré-requisitos, né? É ter passado por esse processo de autoconhecimento, fazer a terapia, né? E é aí nessa experiência que a gente toma a decisão. Foi assim que aconteceu comigo, assim que eu vejo acontecer com meus colegas de trabalho. E quando a gente inicia nessa profissão, a gente não tem ainda autoridade, não tem um reconhecimento, não tem resultado. Então a gente começa fazendo um trabalho voluntário, né? E esse trabalho voluntário que eu faço nos grupos de apoio me ajudou bastante nessa caminhada, porque você entra em contato com várias pessoas, com várias dificuldades, e aí você tenta ajudar. E para ajudar a gente tem que estudar, se aprofundar, né? Tem que gostar de ler, tem que ser curioso. Porque quando a gente tem uma outra alma humana na nossa frente, ela acaba mexendo com a gente também, né? Por isso que é necessário fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Para que as minhas questões não interfiram. Quando eu vou trabalhar profissionalmente, eu tenho que estar numa outra condição de escuta, né? Então essa posição de escuta, ela exige o não saber e o não julgamento, né? Para eu poder ajudar a pessoa, eu não posso julgar ela. E outra questão que eu aprendi também no trabalho voluntário, que eu ouvi o relato de várias pessoas que trabalham comigo, que fazem parte da minha equipe. Nessa minha trajetória no trabalho voluntário, por conta do resultado e das habilidades, né, que eu adquiri na minha vida profissional, eu acabei liderando algumas equipes, né? Então eu fui coordenador regional do grupo de amor exigente por muitos anos, né? Então eu treinava o pessoal para acolher essas famílias, né? E era um grupo de pessoas que tinham a mesma dificuldade. Então elas ficaram lá no meu grupo por um tempo, e aí a gente abre um grupo de apoio, a gente anuncia, né, faz o trabalho de marketing, falando que a gente tem reuniões lá, determinado dia e horário, e as pessoas vão até lá. As pessoas que têm a necessidade vão até lá. E antes de abrir o grupo, a gente tem que treinar essa equipe. Então, se a pessoa quer abrir um grupo na cidade dela,
a estratégia que eu usava era que precisava de, no mínimo, 5 pessoas para abrir o grupo. Por que 5 pessoas? Porque, pela minha experiência, no início vai pouca gente no grupo. E aí aquelas 5 pessoas já dá um grupo. E aí a gente vai trabalhando, treinando, aperfeiçoando aquele aprendizado, aquilo que a gente aprendeu, né? Então isso é um método que dá certo. Então as outras experiências, as pessoas abriam um grupo com 2 pessoas. A probabilidade desse grupo não dar sequência, fechar, ela é muito grande, né? Eu lembro o primeiro grupo que, logo que eu saí do tratamento, eu frequentava um grupo que tinha poucas pessoas. Eu entrei no grupo, tinha, sei lá, umas 6 pessoas que frequentavam, no máximo 10 pessoas. Mas daí faltava e tal, por conta de vários fatores, as pessoas trabalham. As reuniões geralmente são à noite, geralmente elas começam às 19h30, às 20 horas. Então o pessoal trabalha, às vezes não tem tempo hábil para chegar no grupo. Então aquele grupo já fazia anos que não passava de 10 pessoas. E aí eu e uma outra amiga, ela me convidou para mim trabalhar lá, eu fui e foi ali que eu comecei. E aí, por conta dessa visão, dessa experiência, essa visão empreendedora que eu tinha, eu falei para ela, digo, esse grupo aqui ele não dá certo porque ele tem pouco acesso, né? A gente tinha que arrumar um outro endereço onde tem mais acesso, onde tenha lugar para estacionar o carro, onde tenha o acesso de ônibus, de trem, de metrô. Então nós temos que arrumar um lugar onde facilite o acesso para as pessoas chegarem até o grupo, né? Todo bom comerciante sabe disso, né? Então você tem que ter um projeto, você tem que vender um produto, mas você tem que ter acesso para as pessoas chegarem, né? O produto tem que estar à mostra, tem que estar na prateleira. E aí a gente começou a procurar um lugar e a gente conseguiu um salão comunitário de uma igreja no centro da cidade de Santo André. E aí eu e a Cristina Hoppe, a gente foi para lá. Só eu e ela, em 2. Os primeiros 3 meses, no grupo só ia eu e ela. A gente ficava sentado lá na escada, deixava a sala arrumada e nós ficava lá conversando. Estudando o livro e conversando. E daí chegou uma pessoa, chegou outra. E já tinha outros grupos, outros horários, né? E daí o grupo foi crescendo. E daí eu comecei a treinar a equipe. E aí o nosso grupo tinha um número... Era um dos melhores grupos que tinha na região. A gente tinha média de 80, 100 pessoas na reunião. Inclusive nós tivemos que trocar de sala porque a sala ficou pequena. Isso 1 ano depois, né, dessa experiência. E aí, por conta do resultado, do sucesso que a gente teve ali, eu fui convidado a exercer esse cargo de coordenador regional. Daí eu coordenava todos os grupos aqui da região do ABC. Então a maioria dos grupos que tem foi na minha gestão que a gente abriu esses grupos. Começou do zero com essa mesma experiência, né? Então eu tenho essa experiência de criar um método e reproduzir ele para outros lugares e ter resultado com esse método. Então eu tenho a experiência de gerenciar pessoas. Eu tenho essa experiência de gestão, de liderança. E é por conta dessa experiência que eu estou encarando esse desafio
né, de fazer esse curso, e por isso que eu faço essa promessa, né? Nós da saúde mental extrema, nós ajudamos terapeutas a faturar R$ 9.000 por mês trabalhando 3 horas por dia. E esse é um número bem abaixo daquele resultado que eu tive quando eu comecei, né? Porque tem um efeito colateral desse trabalho. E leva um tempo, né? O tempo que eu estipulei, a média, é de 9 meses. Né? Nesse grupo eu levei 9 meses para ele ficar igual aos outros que tinham 5 anos, 6 anos, 10 anos. E lógico, precisa de trabalho. Não é só inspiração, né? Precisa de transpiração. Precisa ter tesão, precisa ter vontade. Eu falei ontem, que a frase que eu usei ontem é que as decisões antecedem as ações. Então, quando nós vimos o resultado lá do grupo que não era bom, nós tomamos uma decisão, eu e a Cristina, que nós tínhamos que mudar aquela realidade, senão ia acabar o grupo. E nós não queria, nós estávamos decididos a prosseguir. E aí a gente foi atrás. Porque todo mundo, as pessoas que frequentavam lá, não pode acabar, isso não é muito bom para mim. E nada, entendeu? Não tinha decisão, não tinha ação. Daí eu falei para ela, se a gente ficar esperando, esse povo aí vai acabar. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém tem que ser eu e você. E daí nós fomos e resolvemos. Então eu acredito muito nessa frase, que as decisões antecedem as ações. Então se você quiser, não tem como dar errado. Porque se alguém fez, você também pode fazer. É só você entender o que essa pessoa fez, qual que foi o passo a passo dela. Então não tem um objetivo que não possa ser alcançado. Se o outro fez, você também pode fazer. Basta você decidir. E depois agir. Né? Então, as decisões antecedem as ações. Né? Então eu decidi enfrentar esse desafio, e é por isso que eu estou aqui, todo dia, falando um pouco disso, falando aí da minha experiência. Ontem eu não respondi todas as perguntas. Já tem uma galera por aqui, o meu amigo William está por aqui. Falou, cara, estou apostando muito nisso. É isso aí, William. Estou percebendo pela sua ação. Você está aqui todo dia. Isso já é um bom sinal. Meu amigo Gilney Carvalho também está por aqui. A Ângela Menezes. A minha amiga Melanie. A Miralda. A Cristina Kojima está sempre por aqui. A Maria Mello, José Claudioniro. Sejam todos bem-vindos. Então, se a gente tiver um método e uma técnica, fica muito mais fácil e a gente atinge o nosso objetivo de uma forma mais rápida. Né? Se você conhece alguém que já fez esse caminho, é muito mais fácil. A pessoa conhece o caminho, é só você seguir ela que você não vai se perder. Porque assim, nessa jornada, como quando você está fazendo sozinho, você comete alguns erros. Né? E essa é a grande vantagem. Né? Hoje em dia se fala muito de mentoria. Por quê? Porque essas pessoas que são realmente mentores, eles já fizeram essa caminhada. E aí você não precisa cometer o mesmo erro que eles. Né? Então eu aprendi com pessoas que sabiam mais do que eu. E eu me aproximei dessas pessoas.
Porque eu não vou aprender com aquele que sabe menos que eu. Então é uma escolha. Né? Então, uma das questões que eu aprendi, depois que eu fiz a minha formação de programação neurolinguística, é que nós somos resultado daquelas 5, 10 pessoas às quais nós nos relacionamos. Então você dá uma olhada com quem você se relaciona, qual que é o objetivo, qual que é a meta de vida, qual que é o sonho dessas pessoas. E dá uma olhada. E as pessoas querem crescer, querem evoluir, estão estudando, estão se aprimorando para começar já o ano pós-pandemia já no gás, ou eles estão reclamando? Se você está do lado de pessoas que só reclamam, que tudo é difícil, que não dá, que a crise tá ruim, cuidado, hein? Eu fujo dessas pessoas. Porque isso aí pega. Pega. Entendeu? Então, é importante a gente saber disso. E quando a gente fala da dependência química, né, tem aqui a galera que sabe disso. Todos que estão aqui hoje sabem o que é a dependência química. Todos. Se você frequenta o bar, você vai consumir o que tem no bar. Aquelas pessoas que frequentam o bar, né, elas fazem até festa lá, marcam encontro, elas frequentam aquele ambiente. E aquelas pessoas que frequentam aquele ambiente, elas vão estar ali, ó, quase que no mesmo nível. Aquelas pessoas que frequentam lá o ponto de venda de droga, a boca de fumo, né? Hoje os caras chamam de loja. Elas estão no mesmo nível, elas querem a mesma coisa, elas têm o mesmo objetivo, as mesmas metas, os mesmos sonhos. A pessoa que está no bar e a pessoa que está lá no ponto de venda de droga, ela está trabalhando, está focada a daqui 1 ano, 2 anos, ficar 6 meses, 9 meses internado numa clínica. Se tiver sorte. Ela começou o trabalho. Aqueles que têm sorte vão para dentro de uma clínica, ficam lá 6 meses, 9 meses. Aqueles que têm um pouco mais de azar, daí vão preso, vão para o hospital, essas coisas. E isso faz parte do meu trabalho, do nosso trabalho. Se nós vamos trabalhar com a dependência química, nós vamos trabalhar com essa realidade. E é essa realidade que nós temos que deixar clara para o sujeito. Porque as decisões antecedem as ações. Uma hora ele vai decidir. Teve paciente, o bom da gente ter um tempo assim de carreira é que a gente vai colhendo dados, né? Vai identificando padrões. E isso eu posso dizer da minha família mesmo, que é da família da minha esposa, mas tem também exemplos dentro da minha família, e se é a família da minha esposa, é minha também. Porque quando a gente casa com a família toda, né? Mesmo alguns membros não querendo, né? Faz parte. E tem pessoas que a gente trabalhou 4 anos, 5 anos, para a pessoa poder começar o tratamento. Porque tem que convencer a família, tem que convencer a pessoa, tem que ter paciência, tem que respeitar a singularidade daquele sujeito. Eles tinham medo, tinham vergonha, sabe? Tem várias resistências. Às vezes as famílias, elas sabem lidar com a doença, elas não sabem lidar com o tratamento. É incrível isso. Ela prefere ficar na doença do que enfrentar o novo. É difícil para elas tomar a decisão.
porque são as decisões que antecedem as ações, né? E nós temos que trabalhar essa família para ela decidir. Porque ela vai esperando para ver se melhora e não melhora. Porque a dependência química é uma doença progressiva. Ela não regride. Você pode ficar 20 anos, eu estou 24 anos sem beber, sem usar droga. Mas se eu tomar uma dose, eu volto lá 23 anos atrás. Uma dose para mim é 1 litro. É isso que é difícil entender, né? O William está dizendo aqui que a falta de conhecimento é a pior doença que tem. A ignorância é a pior doença. Essa não tem jeito. Então, o remédio que nós temos é esse, né? E aí dentro desse curso eu vou explicar o passo a passo, né? A gente vai fazer um evento ao vivo, onde eu vou mostrar as ferramentas que mesmo as pessoas que não quiserem fazer o curso vão poder ter uma visão maior, né? Então aqui a gente está falando da dinâmica, da dificuldade, da resistência da família, né? Algumas pessoas, que nem por exemplo o William, já trabalha com isso, né? Outras pessoas já têm o conhecimento também aqui, mas vão ter pessoas que estão chegando do zero. Ela só tem vontade, tem o desejo. Ela está decidida a começar nessa carreira. E aí tem todo esse material aqui para ela começar, né? Então ela quer conhecimento. Pô, só esse ano aqui, acho que tem mais de 300 horas de live. Eu comecei a fazer a live o ano passado. Todo dia. Então imagina, 5 lives por semana. E na época do lançamento dos outros cursos eu fazia sábado e domingo também, fazia todo dia live. Falando desse assunto, que é o que eu sei fazer, né? Então é isso. É esse caminho aí que nós vamos ensinar e explicar. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta aí de ontem sobre o assunto. O William está dizendo aqui que o mundo não entende que é uma doença. É isso aí. É por isso que a gente tem que fazer esse trabalho, né? De divulgar. E isso eu vou ensinar também no curso. Nós temos uma equipe, né? Eu tenho uma equipe, tem o Igor, que é o nosso gerente aí de tráfego, ele que cuida dessa questão da live. Então a gente trabalhou junto. Também não sabia, nunca tinha feito live, né? Eu resolvi encarar esse desafio aqui do online, porque agora o online ele veio para ficar, né? E cada vez vai aprimorando mais. Então tem várias coisas que a gente tá se aperfeiçoando aqui. No início era muito difícil para mim gravar. Eu sou bom lá no ao vivo, eu gosto de fazer palestra, eu gosto de gente. Então falar para 50, 100, 2.000, 5.000 pessoas, eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas aqui com a câmera sozinho, no início era difícil. Agora a gente até começou a trabalhar já nos grupos, já voltei, né? A gente sente falta disso, né? Porque é diferente você olhar no olho da pessoa, a pessoa tá ali, e ela quer fazer uma pergunta, levanta a mão, e a gente troca experiências, né? Então, é isso, é a mesma oportunidade que a gente tem aqui no online, só que às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar. Outro dia até eu falei uma frase aqui, né, que eu gosto de repetir, né? Eu sempre lembro que não existe pergunta boba. Existe bobo que não faz pergunta, né? Porque não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas, os questionamentos, né? Então você
Você vê a criança, quando ela está lá com 4, 5 anos, ela só questiona, por quê? Mas por quê? Né? Porque ela quer conhecer o mundo externo. E são as perguntas. E se a gente tem a oportunidade de perguntar, pergunte sempre, não saia com dúvida. Questione. Né? Não tenha vergonha. E se você tiver vergonha, vai com vergonha mesmo, mas não deixe de perguntar. Porque se você tem o problema lá, tem a dificuldade, e você tem a oportunidade, lembra, as decisões antecedem as ações. Decida perguntar. Né? Porque as perguntas mais comuns dizem disso que o William estava falando, né? Então as pessoas perguntam assim, porque o dependente ele tem dificuldade de aceitar, né? Meu marido, meu filho, ou então aquela clássica lá, né? Tem um amigo meu, uma pessoa que eu conheço, ela bebe todo dia, mas ela bebe só um pouquinho, antes da refeição. Ele é alcoólatra? Você acha que ele é alcoólatra? Ele só bebe no final de semana. Mas também no final de semana toma 3, 4 caixas de cerveja. Fica doidão. Mas durante a semana ele não bebe nada. Ele é alcoólatra? Então a gente tem uma métrica. Deixa eu escrever aqui que então nós temos uma métrica que que é a quantidade, pode escrever no seu caderno, frequência e velocidade. Mas dentro do curso, o primeiro módulo, eu vou ensinar eu acho que deve ter uns 10 testes práticos de pergunta e resposta, testes que vai estar pronto lá para você, para identificar se a pessoa tem a dependência ou não. E eu tenho testes pro dependente e para a família. Isso a gente vai fazer nos primeiros atendimentos, para a gente poder, e depois do teste, depois de tudo pronto, do resultado, aí nós vamos fazer um planejamento terapêutico para esse sujeito, individualizado. Isso eu vou ensinar para você lá, o passo a passo. Então voltamos lá. Essa é uma métrica simples, para você pensar. Então, primeiro item, a quantidade. Então esse sujeito ele bebe todo dia uma dose. Toma uma latinha de cerveja todo dia. Uma dose de pinga, uma dose de uísque e uma latinha de cerveja é uma dose. Tem uma porcentagem de álcool lá que já mexe no sistema nervoso central. Então eu vou medir a quantidade. Tem uma métrica que mede a quantidade. Então digamos que você vai numa balada, numa festa, a primeira vez. Você vai numa balada, a balada dura ali em média de 3 horas. Então em 3 horas, você vai na balada, a primeira vez, você toma 2 cervejas. Certo? Então nós temos ali a quantidade e as 3 horas. É a mesma balada. Aí você vai lá a segunda vez, a terceira vez na balada. Aí você tá lá, tá um dia empolgado, saiu o pagamento, você toma 4 cervejas. Entendeu? Então já mexeu na quantidade e na frequência.
porque daí você vai gostar. Porque daí você já vai começar a ir na balada na sexta, no sábado e no domingo. Já vai aumentar a frequência. Então temos a quantidade, a frequência e agora o item principal, que é a velocidade. Porque se nós for somar, na primeira experiência ele foi na balada, tomou 2. Na segunda tomou 4. E é isso. Porque ele quer testar a resistência. E daí, de repente, na terceira vez ele já tomou 6 latinhas de cerveja. Nas mesmas 3 horas. Então ele já trabalhou a quantidade, a frequência e a velocidade. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é aquele lá do bar. O cara chega lá, ele pega uma pinga. Como que ele bebe? Num gole só. Aí tem quantidade, frequência e velocidade. Porque daí você já não quer mais degustar aquilo. Você quer o resultado que ela vai te dar. Você quer ficar num estado alterado de consciência. Você quer ficar mais leve, mais solto, mais falante. E daí vamos acelerar esse processo. E daí a cerveja lá dentro da balada, ela é cara. Daí a molecada é tudo duro. Né? Estão estudando, o pai que dá o dinheiro, ou está estudando, está fazendo um estágio. Daí eles fazem o quê? O esquenta. Ele chega lá, já entra na balada, já calibrado. Vai no mercado, que é mais barato, compra lá 1 litrão e fica lá fora. É assim que funciona. Porque o jovem, ele não vai consumir lá dentro da balada. Ele é o cara que é o cara do esquenta, ele consome lá fora, clandestinamente. É assim que faz. Inclusive, esse que vos fala começou assim, né? Padrão. Padrão. E ó, isso é milenar, né? Não é lá em Caxias, não é em Diadema, não é em Santo André, não é em São Bernardo, não é em São Paulo. É nesse continente todo aí. O William tá falando aqui. Quando a família quer saber a solução imediata, como se fosse uma recaída, como devo explicar... O quê? Uma receita. Ah, é uma receita. Desculpa, né? Quando a família quer saber a solução imediata, como se fosse uma receita, como devo explicar a ela que não é assim? Pois se não passar segurança para ela, tem o risco de perder o acolhido. Isso mesmo. Aí depois ele fala, acho difícil lidar com a família. É normal, viu, William? E essa técnica eu vou te ensinar. Porque se você tiver um caderno aí, escreve isso que eu vou falar que é importante. A primeira regra do terapeuta é... E essa regra não pode ser quebrada nunca. É uma condição sine qua non. Sine qua non no latim quer dizer, se não tiver essa condição, não tem terapia. A condição a primeira regra é ter acesso ao paciente. Sem acesso ao paciente, não tem terapia. E aí está a grande questão, William. Quem vai te dar o acesso ao paciente? É a família. Então é fundamental, é uma condição sine qua non você aprender a lidar com a família. Mas, por exemplo, se você tem uma experiência de comunidade terapêutica, de clínica, as clínicas elas são focadas no doente, na doença. E a família se terceiriza. Entende? Mas eu não nasci na comunidade terapêutica. A experiência que eu tive foi no grupo. Então eu sei lidar com uma família.
E é isso que eu vou ensinar para você e para os outros também. Porque a família ela é fundamental no processo. E depois tem a segunda regra do terapeuta eu vou ensinar só essas duas aqui, viu? Depois você vai ter que fazer o curso. A segunda regra peraí que tem que girar um outro sistema aqui. Se certificar que as informações são fidedignas. Se certificar que as informações são fidedignas. Por isso que a família é importante. Porque de repente ele está lá falando para você, está te contando uma história, um delírio. E aí quando você vai checar com a família, você vai ver, não, isso é uma história que ele conta. Ele é esquizofrênico. Sei lá, um lance assim, tá ligado? Então eu tenho que alinhar, eu tenho que checar a informação. É importante. Isso é método. E muitos terapeutas não conhecem nem a primeira regra. E é isso que eu vou ensinar. Por isso que nós estamos trabalhando na formação do terapeuta. Você vai aprender uma profissão efetiva, que vai aí de repente mudar a sua vida, você vai começar uma carreira. Eu vivo disso. Eu me sustento na profissão de terapeuta, e ao me sustentar como profissional, eu tiro daqui o sustento da minha família. De uma forma digna. Entendeu? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu respondi aqui. Taraná, taraná. Ele falou da insegurança. Então, porque a gente precisa ter método e técnica, William. Então, como que você vai explicar para a família que não tem uma receita de bolo? Porque assim, aquilo que eu falei ontem, a família ela quer uma solução de PowerPoint. Então, vou dizer, nós temos aqui um tratamento onde a gente vai respeitar a singularidade do sujeito. Nós vamos trabalhar com a condição que ele tem. E daí ela fala aí, resumidamente é isso. Sinteticamente é isso, a síntese é essa. Mas aí eu tenho que explicar para ela, eu tenho que ter um tempo, né? Eu procuro fazer no primeiro atendimento, eu reservo 1h30, mas assim, 1 hora dá para fazer. Você tem que explicar para ela o que é a evolução da doença. Você ouve um pouco ela por 30 minutos e depois você tem 30 minutos para explicar para ela como que foi a evolução da doença lá naquilo que você ouviu. Então você tem que saber daquilo que você está falando. Passar essa segurança. E aí tem método e técnica, tem um passo a passo para construir esse discurso. Né? Então, por isso que o primeiro curso lá que você vai fazer é de comunicação. Né? Um curso de comunicação, de oratória. Como você vai construir esse discurso? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ter começo, meio e fim. Quando você terminar, ela tem que entender. E daí você vai checar se ela entendeu. Se ela não entendeu, você explica aquilo que ela não entendeu. Tem que ter clareza. Por isso que a comunicação ela é importante. Porque a família é que vai nos auxiliar, nos ajudar. O tratamento, esse programa terapêutico, esse projeto terapêutico vai ser feito a 4 mãos. Então a gente tem que ter planejamento. Desde o primeiro atendimento. E daí você vai pegar aquelas ferramentas que eu vou ensinar para você e você vai colocar mais aquelas que você tem. E daí você vai criar um método próprio seu.
E além disso, você vai ter o respaldo de toda a equipe aqui. Porque eu quero que você dê resultado, então eu vou ajudar você. Você vai ter dificuldade lá, eu falei lá, tive essa dificuldade, o que você acha que eu fiz de errado, o que você acha que eu tenho que fazer, e daí nós vamos sentar e eu vou explicar para você. Eu vou usar para você, com você, o mesmo método que você vai usar lá com ele. Né? Primeiro eu vou saber, eu não sei, eu estou na mesma posição de terapeuta. A única diferença é que eu estou na supervisão do seu trabalho. Mas eu vou usar o mesmo método, para você ir aperfeiçoando o método. Eu vou perguntar para você por que você fez aquilo que você constatou que estava errado e por que você deixou de fazer aquilo que você achou que tinha que fazer. Porque depois que você fez, você identifica. Por que não identificou lá na hora? É isso. É assim que aprende. Aí você vai me responder e ao me responder, você já aprendeu. Você faz isso 1, 2, 3, 10 vezes, depois você não precisa mais. Periodicamente. Daí você vai fazer uma supervisão a cada 15 dias, a cada 30 dias. Ou quando só tiver um caso mais difícil. É assim que a gente aprende. E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ensinar, eu gosto de treinar, eu gosto de... Algumas pessoas falam que eu sou o melhor professor do que outras coisas, mas eu gosto de atender. Na verdade, eu gosto de fazer as duas coisas, né? A Maria tá falando aqui, valeu, William. Ele tá falando aqui, obrigado, cara, eu sou um desses e vou ter o maior prazer de fazer o curso. Isso aí. Nossa sociedade cria todo tipo de doença, pois o cidadão saudável não dá lucro. Maria. Por que você é tão negativa assim, Maria? Quem está falando com você aqui é um cidadão saudável. E eu tenho lucro. E dou lucro para a sociedade. Inclusive as pessoas me agradecem todo dia. Esse é o maior lucro. Sabe quando você encontra uma pessoa, pô, que legal, você mudou a minha vida, você ajudou lá a família, que Deus te abençoe, que não sei o quê. Aqui, ó, a Melanie, ó, a minha amiga aqui, a Melanie, ó. A Melanie, ela é minha paciente já há uns 5 anos, mais ou menos. E toda vez que ela vai para Minas, ela me traz um queijo. Você sabe o que é você carregar um queijo na mala lá de Minas até aqui? Não é para qualquer pessoa que a gente traz um queijo. E pensa numa pessoa feliz quando recebe. Porque ela não traz o queijo só para o Carlos, ela traz para a Cristina, para o Matheus, para o meu sogro, para o seu Miquil. Entendeu? A Cristina nunca fez nada por ela. O Matheus também não. O seu Miquil ela nem conhece, meu sogro. Mas ele se beneficia. É isso. É assim as coisas. Mas quando a gente tem esse olhar, não, porque dá lucro, porque todo mundo doente, porque não arruma a educação, porque querem que você fique burro. Tem umas pessoas que acreditam assim. Eu sou uma daquelas que não acredito. Eu não fico reclamando do sistema. Eu vou para cima. Tem uma regra que eu vou ensinar para você, Maria. Se você tá querendo fazer algo e não está conseguindo, você dobra. Se você está trabalhando
8 horas por dia e não está conseguindo pagar suas contas, você tem que trabalhar 15 horas por dia, daí você paga. Você tem que dobrar o seu empenho, a sua força, o seu recurso. Mas o que acontece com a pessoa que não consegue? Ela desiste e fica reclamando, em vez de tentar resolver o problema. Você não tem dinheiro para pagar um tratamento? Pô, vai no CAPS, vai num lugar que não cobra. Aí a pessoa não tem dinheiro para pagar o tratamento, vai lá, reclama porque demora, daí não faz o tratamento. Daí ela quer que atenda na hora, mas ela não quer pagar. Não tem dinheiro. Entende? É difícil. Difícil. Ah, não tem dinheiro, mas tem a clínica lá que não cobra. Ah, mas é muito longe. Eu ouço isso todo dia. Digo, ah, então tá bom. Então espera, sabe? Eu falo para as pessoas, digo, então espera, quando abrir uma do outro lado da rua, daí você põe o seu filho lá. Você quer uma pertinho e de graça. Fica esperando que eu acho que a semana que vem vai abrir uma na sua rua. Você tem fé? Então reza. Tem um monte de opções. Tem um monte de gente que consegue. Mas tem uma galera que só reclama e não faz nada. Nem de graça ela não quer. Sabe aquela que quando é de graça ela reclama. Meu Deus, é difícil. Não, trabalhar com o ser humano não é fácil. Hã? Abrir? Ah, não ver mais aqui. A Maria falou aqui, taraná, o Eduardo Matos. O Eduardo é meu amigo, também é miliano. O Eduardo, a Melania, essa galera aqui, eles me conheceram, eu tinha cabelo ainda na época. Pra você ter uma ideia, Maria. A Maria e o William aqui. Faz tempo, né? A Maria fala, você cuida dos doentes, e eu te admiro e agradeço por isso. Tenho essa mania mesmo de não ser entendida nas minhas falas. Eu digo, o governo é que não cuida dos seus cidadãos. É, Maria, você tá certa, mas não dá para ficar reclamando. Se esperar o governo, nós temos na roça. Entendeu? E não é esse governo, é todos. Entra um, sai outro, é igual. A gente tem que remar. A gente nasceu pobre e tem que se virar, Maria. Nós somos uma geração que não recebemos herança. Eu não tive herança. Mas eu vou deixar a herança pro meu filho. Mas ele tá vendo como que é. Tá vendo. Ele sai comigo no mesmo horário. 6 horas da manhã a gente acorda, eu e ele. Eu deixo ele na escola. 7 horas e vou pro consultório. E aí chego e eu vou desligar. Vou parar de trabalhar a hora que eu desligar a live aqui. Daí acabou. Mas eu chego em casa 9h30, 9 horas. Antes a live era às 9h15, era às 9, depois passei para 9h15 para não ficar muito corrido, porque agora o trânsito já aumentou também, por isso que a gente está aqui às 10 horas, mas vai dar tudo certo. Então, se você está gostando, compartilha aí com o seu grupo, seus amigos, que todo dia nós estamos aqui, certo? Então a gente se encontra na segunda-feira, cheio de energia para começar a semana, feriado, proclamação da República, mas nós vamos estar aqui, certo? Então até lá, um forte abraço e se cuidem.